Estamos de volta com o CJC+, para todo o Brasil. E neste bloco, nós vamos dar início aqui ao nosso bate-papo para conversar sobre algo que com certeza você já ouviu falar, mas será que você tem todas as informações sobre esse problema? Nós vamos falar sobre infecção urinária. Conhece alguém que já teve? Você que está nos assistindo, você tem este problema? Hoje, para nos ajudar, a gente vai entrevistar ele, que vai nos ajudar neste assunto. A gente vai conversar com ele, que estava retornando aqui ao nosso programa, o doutor Alessandro Curso, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A hora que puder, a gente vem aqui para tirar as dúvidas. Prazer todo nosso, doutor. Eu quero lembrar que antes de a gente começar o nosso bate-papo, que você de casa pode mandar aí as suas perguntas. Se tiver alguma dúvida, aproveita aqui o nosso WhatsApp que está passando na sua tela para você tirar aí todos os seus questionamentos, tá? Doutor, deixa eu já começando aqui a perguntar. Muita gente com certeza já ouviu falar nessa tão conhecida infecção urinária, mas o que seria essa infecção? Em que ela acomete o ser humano? Então, a nossa urina, a princípio, ela é estéril, né? Então, quando existe uma penetração da bactéria no sistema urinário, né, isso transforma em infecção, tá? E isso está associado, muitas das vezes, a uma baixa imunidade, em algumas vezes, tá? E uma contaminação frequente, principalmente com bactérias do intestino, tá? Então, a gente sabe que o sistema urinário é o rim, o ureter, bexiga e uretra, né? Todo esse sistema pode ser acometido na infecção urinária. Podemos ter infecções urinárias baixas, da bexiga e da uretra, e infecção urinária alta do ureter e do rim, que se chama pielonefrite, a tão temida pielonefrite. Tá? Então, é isso. A infecção urinária nada mais é que um acometimento bacteriano num sistema que é estéril, sem bactéria, e que, de repente, os tecidos sofrem a penetração dessa bactéria e causa todos os sintomas que a gente vai falar. E aí os sintomas, por exemplo, que a pessoa pode identificar como ali uma infecção urinária, quais são eles, entre eles? Então, como eu falei, tem a infecção urinária baixa e a infecção urinária alta. A mais comum disparada é a baixa, que é a famosa cistite na mulher, muito comum, e a uretrite no homem, né? Normalmente a mulher que é a mais acometida, né? Eu acho que a gente vai falar isso depois, mas a mulher é a mais acometida. Normalmente o que ela começa a sentir? Uma ardência para urinar, né? Várias vezes ao banheiro, ela tem um aumento da frequência. Muitas das vezes uma urgência para urinar, dá aquela vontadezinha, ela não consegue esperar, tem que ir correndo, tá? E em algumas vezes, em casos mais raros, mas também a gente vê, saída de sangue pela urina, tá? Essa infecção urinária baixa, cistite, que é mais comum na mulher. No homem é mais comum a uretrite e a prostatite, tá? Que são sintomas geralmente associados, esses mesmos sintomas que eu falei muitas das vezes, associado muitas das vezes até uma secreção pela uretra. Pode ser amarelada ou esbranquiçada, tá? Que é a uretrite. E em casos mais raros, que é a prostatite, ou seja, a bactéria, além de se alojar no sistema urinário, migra para a próstata, né? Muito comum, não tem nada a ver com câncer, sim, tá? É prostatite, inflamação na próstata. E muitas das vezes o homem sente um desconforto no períneo, entre a bolsa escrotal e o ânus. Mas vamos dizer, esse agravamento desse problema, ele acontece talvez no início porque a pessoa não procurou, muitas das vezes, ignorou ali os sintomas, não foi ao médico e isso evoluiu? Nem sempre, sim, mas pode acontecer isso. A pessoa está com aquela ardênciazinha, vai deixando, não trata, né? E às vezes quando vai ver, trata, mas a infecção já está na próstata também. Nada muito grave, né? Mas a diferença é que você perdura o tratamento por um período mais longo. É indicado, doutor, quando a pessoa estiver sentindo aí os mínimos sintomas, mesmo que não for em um nível que incomode aquela pessoa, se ela sentir aquela mínima ardência constante, ela já deve procurar o médico? É indicado? Sim, sim. Aí a gente tem várias situações, né? Por exemplo, a mulher mais jovem, antes da menopausa, ela sente muita essa ardência geralmente depois da relação sexual, né? A gente costuma dizer que é a cistite da lua de mel, né? É a mulher, depois da relação ou do fim de semana com relação, ela volta com ardência para urinar. Então, aquela mínima ardência que ela sentir,
procure o seu ginecologista, procure o seu uro, procure o seu clínico geral para que isso não se agrave, para que essa infecção não suba para o rim e cause uma pielonefrite, que é uma infecção um pouquinho mais grave, que tem tratamento também, não tem nenhum problema. Já no homem, geralmente é mais comum, no homem mais novo, mais comum a uretrite, né? Inflamação na uretra, que é essa secreçãozinha saindo pela uretra, também depois de relação sexual, muito associada à relação sexual também. E para ajudar nesse caso, depois da relação, se a pessoa for urinar, pode ajudar a evitar essa infecção urinária ou não? Boa pergunta. É muito importante, principalmente a mulher, né? A mulher abaixo, a mulher jovem, depois de ter relação, tentar ver se urina para justamente ali naquela região da uretra, que é muito próxima da vagina, existe uma contaminação de bactéria ali. Depois da relação sexual, tem sempre um microtrauma naquela região da vagina, fica avermelhada a vagina, então a facilidade com que a bactéria tem de penetrar ali é real, né? Então, depois da relação, muito importante urinar. Evitar também chuveirinho com alta pressão para dentro da vagina. Que pode ajuda a empurrar o... Empurrar, Evitar, porque você acaba empurrando a bactéria lá para dentro. Chuveirinho, média pressão para baixa, lavando, urinar, importante, tá? E cuidados básicos, né, cara? Mas o mais importante é isso. Sim. É para evitar a infecção urinária, principalmente na mulher. E, doutor, é um mito ou é verdade quando a gente fala a questão da pessoa que deu a vontade lá de ir no banheiro, de urinar, só que é aquela pessoa que segura o máximo possível. Ah, estou no trabalho, não quero parar, aqui o meu trabalho é para ter que ir no banheiro, não quero... E a pessoa segura o máximo que ela pode, só vai ao banheiro quando mesmo está aguentando mais. Esse ato de fazer isso pode agravar ou pode até gerar esse problema? Com certeza. A gente, quando está segurando a urina, a gente está contraindo a musculatura, né? A gente contrai e aquela musculatura, ela vai uma hora, ela vai se exaurindo, né? Então, tem uma propensão maior à infecção urinária. A urina ela não pode ficar represada, né? Tudo que fica represado em termos de líquido, a tendência da bactéria proliferar ali é alta, né? Então, a mulher lá que muito comum em telemarketing, né? Só fica sentado horas e horas, né? Às vezes o patrão não deixa ela levantar, né? É muito importante que ela saia para urinar quando ela tem a vontade. Às vezes fica 6, 8 horas sem urinar. Líquido, parado, dá uma baixa de imunidade na paciente por algum motivo, é a infecção urinária na certa. E um outro caso, por exemplo, vamos supor que a pessoa sempre que dá vontade, ela vai no banheiro, mas essa pessoa não bebe o tanto de água que precisava. Isso pode também aumentar assim a probabilidade, o risco de ter ou não? Muito importante também. É sempre importante beber bastante líquido para evitar a infecção urinária, principalmente nesse verão. Tá? É uma coisa mais ou menos óbvia, mas que muita gente não faz. Principalmente quem tem tendência à infecção urinária de repetição, que é mais de 3 a 5 infecções urinárias por ano. Existem pessoas que têm uma tendência a ter infecção urinária de repetição. Essas pessoas, então, têm que ser orientadas a beber acima de 1,5 litro a 2 por dia. Isso pode ser, talvez, genético também, doutor? Muita minha mãe, associação. Minha avó sempre teve, eu tenho também. Muita associação com a parte genética, né? A gente tem proteção imunológica em todo o organismo, né? E a gente tem também ali no sistema urinário. Então, por algum motivo, a tua proteção imunológica ali no sistema urinário não é tão bom quanto das pessoas comuns. E tem gente que tem a propensão de ter infecções repetitivas por conta disso. E o diagnóstico ele é simples, doutor? Além de todos esses sintomas que a pessoa tem e mostra e diz ao médico, para identificar com mais assertividade, os exames são simples, são fáceis? Olha, são muito simples, né? A gente, com uma infecção urinária simples, a gente não precisa de exame. Basta a história clínica do paciente, um exame físico para a gente tratar. Mas, eventualmente, quando a gente tem alguma dificuldade ou se está se repetindo a infecção, é bom a gente fazer uma cultura de urina. Nada mais é que um exame de urina. Espera 3 a 5 dias para crescer a bactéria, né? E aí a gente faz o diagnóstico correto de qual a bactéria e qual antibiótico adequado para aquela bactéria. Isso que é o mais importante, né? A cultura, além de identificar a bactéria, ela identifica o antibiótico, tá? E importante também que eu queria acrescentar eventualmente, os pacientes que têm infecção de repetição, é importante fazer um exame de imagem, uma ultra, eventualmente uma tomografia. Por quê? Existem pacientes que têm alguma coisa causando a infecção urinária.
por exemplo, cálculo renal, pode levar a infecção urinária. Aquele cálculo que está querendo descer pelo sistema urinário, ele está causando uma dor e pode levar a uma infecção urinária também. O cálculo é todo especulado, né? Vai lesando o sistema urinário na sua descida, isso também pode levar a um quadro de infecção urinária também. Interessante. E o tratamento que a pessoa pode, muitas vezes eles fazem, na verdade, com antibióticos, Isso. né? Como que funciona esse tratamento? Ele dura muito tempo? É um curto prazo? Como que Isso. funciona? Então, como eu falei, depende, existem infecções urinárias mais graves, as mais comuns, que é a cistite comum, 3 dias é o suficiente para você tratar com antibiótico. Oral, tá? Então a pessoa vai tomar 3 dias, muitas das vezes eu recebo isso muito, os pacientes às vezes vêm de clínicos tomando 7 dias, uma infecção simples, uma cistite simples, 3 dias de tratamento Já é o resolve, suficiente. se fizer Tá? direitinho. E, eventualmente, quando é uma infecção de repetição, uma infecção mais grave, a gente perdura por 7, eventualmente 14 dias. Mas, de qualquer maneira, o mais comum são 3 dias, principalmente para a cistite. E esse problema é mais recorrente nas mulheres, doutor, é verdade? Que é uma propensão maior do que os homens? Por que isso acontece? Então, a mulher, rapaz, tem uma uretra bem mais curta que a gente. Né? O homem tem um pênis, a mulher tem a vagina e a uretra da mulher tem em torno de 4 centímetros. Então, você fica imaginando, tem uma uretra de 4 centímetros, o ânus bem ali próximo. Aquela região do períneo, naturalmente, ela é infectada. Não adianta você lavar o jeito que você lavar de todos os tipos de sabão, mas naturalmente ela é um pouco mais infectada do que as outras regiões. Então, ela tem essa tendência maior de que a bactéria ascenda pelo sistema urinário. Então, a mulher é mais propensa a ter infecção urinária, em geral. Tá? Estou dizendo em geral porque em alguns homens, em algumas situações, tem uma tendência maior de infecção urinária. Por exemplo, o homem que tem a próstata aumentada. Por exemplo, um homem entre os 50 e 70 anos ali, que ele tem a próstata aumentada, ele tem uma tendência maior de infecção urinária também. Então, o homem, em algumas situações da vida, tem uma tendência de infecção urinária também. Acontece também em casos de crianças, né? Crianças também, meninas que estão começando a se limpar, né? Que elas não conseguem fazer a higiene adequada ainda. Né? O menino, às vezes, quando tem excesso de pele, uma fimose associada, que a mãe não faz a adequada exposição da glande, também ali pode se formar mais infecção urinária. Então, você vê que nem sempre é a menina, o homem também tem uma chance também, em alguns casos, maior até do que a mulher, em alguns casos. Cuidado. E voltando ali para a área do tratamento, algo que eu tenho muita curiosidade, que eu já vi muitas pessoas falando também, que é remédios naturais, né? Eu mesma já ouvi falar sobre o chá de romã, com a casca de romã, suco, que ajuda ali a limpar. Isso é verdade? Tem remédios naturais assim? Existem, que a gente acaba sendo muito pragmático, né? Mas eu não me furto nada a negar essas coisas. Se o paciente quer fazer a receita da avó, a receita da mãe, que melhora a infecção urinária, pode fazer. Uma coisa que é natural, que eu recomendo muito para os meus pacientes, é o tal da frutinha chamada cranberry. Essa frutinha já tem estudos mostrando que ela é eficaz. Que ela é eficaz na prevenção da infecção urinária, principalmente de repetição, tá? Porque ela altera as bactérias do intestino, a proliferação bacteriana do intestino. Com isso, levando uma menor chance de infecção urinária. Nossa, show de bola. Mas aí, no caso, a ingestão é a fruta mesmo ou pode ter Então, existem vários tipos. Dela? Existe ela em pó, em cápsula, ela como se fosse uma uva passa, né? Tem o suco dela. Tem muita gente que traz de fora, né? Que as cápsulas são um pouco mais baratas. Mas aqui no Brasil tem muito, tem essas lojas de produtos naturais, né? Então você consegue encontrar sem problema. Doutor, Cranberry. Essa é uma daquelas doenças transmissíveis? A pessoa que talvez tenha quem mora ali com ela precisa se prevenir de alguma forma para talvez não pegar também? Ela é transmissível, contagiosa? Então, não. Tá? Não é. A infecção urinária ela não é transmissível, tá? A infecção urinária, aquelas bactérias que estão dando a infecção urinária, em geral, são nossas bactérias, tá? Então, vai depender muito da imunidade da pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa que tem um xixi ali na fralda, que fez ali, que tem infecção urinária, você não querer, né, tocar, ficar com aquela coisa achando que vai pegar, não é.
É diferente de outras doenças que são transmissíveis. A infecção urinária não é transmissível. Tá? Existe sim a infecção por... Aí a gente vai falar de outra situação, né? Que não é a urinária, mas que acaba afetando as vias urinárias, são as DSTs, né? Gonococo, né? Clamídia. Essas podem ser transmissíveis, né? Mas só por via sexual, não por via de tocar, né? De você respirar, nada disso. Nada você vai pegar a infecção urinária dessa maneira. Perfeito. E E a esse gente bate-papo está muito interessante, Tem né, mais Brenda? pergunta aqui, mas vamos segurar um pouco, né? Tem. Você quer fazer para deixar para o próximo bloco? Pode fazer. Vamos. Pode fazer então Pode, aqui? pode. Então vamos lá. Voltando ali para a faixa etária que a gente estava falando, que tem crianças que podem ter infecção urinária, tanto quanto adultos e idosos, senão Sim. não tem ali diferença, né? Isso. Mas existe alguma faixa etária assim, mais propensa a ter essa infecção ou não? Na criança, que você me diz... Não, em geral. Em geral. Durante a vida da pessoa, tem alguma faixa etária ali, quando é uma criança tem mais ou quando é mais jovem? Então, vamos lá. Assim, quando começa, né, quando é criança, o menino acaba tendo um pouco mais de infecção urinária quando é muito novinho, 2, 3 anos de idade, por conta dessa questão da fimose, né? Depois, na menina já que está aprendendo a se limpar com 8, né, 10 anos, ali até menos, aí existe essa tendência à infecção urinária. Depois fica muito parecido e aí a mulher sexualmente ativa, até praticamente no pós-menopausada, é ela que tem mais a tendência de infecção urinária, tá? No caso, quando ela é pós-menopausa, ainda mais ainda. Por quê? A gente perde todas aquelas defesas da vagina ali. A vagina, ela traz uma defesa contra a infecção urinária. Então, quando a mulher tem, na menopausa, ela tem uma diminuição dos hormônios que protegem a vagina, principalmente, né, do estrogênio, e ali ela leva uma maior propensão de infecção urinária por conta disso. E aí a gente vem no caso do homem que tem a próstata aumentada, que é depois dos 50 anos. Também existe a chance maior. Né? Ali também ele retém muita urina, então ali ele tem a chance maior de infecção urinária. Perfeito, doutor Alessandro, a gente vai continuar com esse bate-papo, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então continue com a gente, porque daqui a pouquinho a gente está de volta.